Olá, você que tem prestigiado os nossos vídeos, Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Antônio Paulino. Nós estamos falando acerca de Atos e também das cartas paulinas. Esse livro extraordinário, o livro de Atos, que funciona como uma porta que se abre para as cartas e também como pano de fundo para as cartas paulinas. É claro que Atos vai muito mais do que isso. Ele é um livro que nos ensina, é um livro doutrinário, um livro apologético, um livro histórico, um livro que conta os fatos e os atos da igreja primitiva, as incursões de Paulo nas suas viagens missionárias e tantos ensinamentos que nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, esse livro escrito pelo evangelista Lucas. Hoje nós queremos falar acerca do crescimento da igreja que está pautado ali no capítulo 6 de Atos, no capítulo 6, versículo 4, que diz que a igreja começou a crescer e multiplicar. Então a igreja ela tomou uma dimensão tão grande que começou a fugir do controle dos líderes da igreja primitiva, que eram os apóstolos. E começou a haver uma reclamação dos helenistas. Os helenistas eram judeus que estavam fora de Jerusalém e que agora retornaram, e eles queriam a atenção dos apóstolos com relação às suas viúvas, que estavam sendo esquecidas de serem servidas, estavam passando necessidades, e elas precisavam ser assistidas pelos apóstolos. Então, as demandas dos apóstolos eram muito grandes, porque eles lidavam com oração, com a palavra, com a mesa, ou com as mesas, ou com todas as demandas daqueles mais fragilizados. Então, eles estavam muito atarefados, e então eles precisavam tomar uma decisão. Eles não desconsideraram as reclamações dos helenistas, mas eles tomaram essas reclamações e eles precisavam, então, dar uma satisfação para eles. Eles precisavam, então, atender essas necessidades. E no capítulo 6, versículo 4 de Atos, diz o seguinte: quanto a nós, ou seja, quanto aos apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles decidiram o seguinte, que eles, apóstolos, a função deles era cuidar da palavra e da oração, cuidar da parte espiritual da igreja, cuidar da ortodoxia, sem desconsiderar as necessidades da igreja. Mas para isso eles precisavam levantar pessoas com qualidades, pessoas com boa reputação, cheias do Espírito Santo, pessoas de fé, das quais nós podemos ver que Estevão, que foi um homem de fé, um homem que foi martirizado no capítulo 7 de Atos, a gente observa, um homem dedicado. Então, esse era o nível das pessoas que agora estariam lidando com essas demandas que anteriormente eram feitas pelos apóstolos. Então, as funções da diaconia são funções oriundas dos apóstolos. Então, veja a importância do serviço que os diáconos prestam à igreja, prestam ao reino de Deus. O crescimento da igreja é descrito em Atos, está pautado em duas bases, a gente pode observar aqui. Eles disseram, olha, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra de Deus. Então a gente pode perceber que esses são os pilares, e fora desses pilares, a igreja ela cresce com deformidade, ela cresce sem qualidade. Então os apóstolos colocaram então essas prerrogativas, nós nos dedicaremos à oração e à palavra, para que a igreja não tenha deformidades. Claro que as igrejas, tanto a igreja primitiva como a igreja dos nossos dias, têm problemas, têm dificuldades. Mas as igrejas, os líderes, eles não podem abrir mão dos princípios, ou seja, palavra e oração. O que nós temos visto nos últimos dias são muitas igrejas, muitos líderes que são focados em métodos. E os métodos podem levar a igreja a ter anomalias, deformidades, a crescerem como árvores plantadas
na beira do caminho, que cresce com seus galhos para todos os lados. E a igreja de Deus ela tem que crescer em direção aos céus, em direção a Cristo, em direção ao Senhor Jesus. A igreja ela precisa crescer direcionada pelo Espírito Santo. Sim, teremos dificuldades, teremos problemas sim, porque lidamos com pessoas, mas o líder precisa estar focado na oração e na palavra de Deus. Fora dessas bases, qualquer crescimento é considerado apenas quantitativo, sem base bíblica. Quantas igrejas hoje sem base bíblica? Pessoas vulneráveis, pessoas fracas, que qualquer vento, elas caem. São pessoas que não estão firmadas na rocha que é Cristo Jesus. E os apóstolos decidiram, olha, nós temos que focar na palavra e na oração, não nos métodos. Não queremos desconsiderar que os métodos nos ajudam muitas vezes, mas eles não são base para o crescimento da igreja sadia. O modelo bíblico é oração e palavra de Deus. Que Deus possa orientar os líderes dos nossos dias, para que eles não fujam dos princípios, que é a palavra e a oração, ou oração em palavra. Na reforma do século XVI, os reformadores perceberam que a igreja do século XVI ela estava com deformidade. Por isso que aconteceu a reforma. E se nós olharmos para os nossos dias, muitas igrejas, muitos líderes estão cheios de anomalias, porque estão crescendo em cima de métodos. E a gente sabe que os métodos, eles não são princípios. Pode até auxiliar, mas não define o crescimento sadio de uma igreja. Que Deus nos ajude a estarmos focados sempre na oração e na palavra. Até o próximo vídeo. Que Deus nos ajude a sermos canais de bênção para muitos, mas na oração e na palavra, sem os quais teremos uma igreja fraca, uma igreja cheia de anomalias. Fique com Deus e um abraço.